Nessa nossa série sobre neurociência e pornografia, alertamos sobre todos os problemas que podem surgir pelo consumo excessivo de pornografia. Inclusive, no vídeo anterior a esse, passamos dicas e orientações para pessoas que querem se livrar desse vício. No entanto, muita gente confunde os problemas reais causados pela pornografia, problemas inclusive que são causados pela forma como o cérebro funciona, com a proibição da masturbação ou com aspectos energéticos envolvendo ficar sem se masturbar. E aí, enquanto a internet começou a popularizar em fóruns sobre os problemas causados pelo excesso de pornografia, um movimento começou a crescer muito, o chamado NoFap. E muitos de vocês pediram para eu analisar, ao menos à luz da neurociência, se esse movimento faz algum sentido. Bom, antes disso, é importante fazer uma ressalva que muita gente se livrou do consumo excessivo de pornografia por conta do movimento do NoFap. Mas o ponto é, será que o problema está na masturbação? Ou será que o problema tem a ver com o superestímulo causado pela pornografia? É isso que a gente vai ver no episódio de hoje. Na última década, o movimento conhecido como NoFap se difundiu por fóruns e sites na internet. Fap é uma gíria em inglês para masturbação. E o movimento NoFap prega que homens que abandonam a masturbação observam inúmeros benefícios no dia a dia. Mas hoje, nesse episódio, nós vamos investigar o que as evidências científicas têm encontrado a respeito disso. Ou seja, se temos realmente evidências de que a abstenção da masturbação promove uma melhor qualidade de vida. E o NoFap pode até parecer uma ideia nova, mas é possível encontrar no passado propostas muito semelhantes. Por exemplo, no século XVIII, o médico suíço Auguste Hussot se dedicou a espalhar a ideia de que a masturbação era uma doença masculina que desencadeava imoralidade e problemas de saúde. Ele chegou a cunhar o termo doença pós-masturbatória. Ele afirmava que a prática poderia gerar infecção, disfunção sexual e até mesmo insanidade. E as suas ideias ecoaram em diversos lugares, tendo influenciado inclusive vários médicos norte-americanos. Mas tudo indica que os efeitos negativos que eles estavam observando se relacionavam não à masturbação, mas sim a doenças sexualmente transmissíveis não tratadas, como a sífilis. Porém, é claro, que os tempos mudaram e atualmente o motivo dado pelos grupos NoFap são outros. O que orienta os membros são os supostos benefícios que a abstinência da masturbação traz, como melhorar a qualidade de relação com parceiros, melhora no foco, melhora na concentração, melhor desempenho físico, aumento da motivação diária, uma maior autoaceitação, sendo que alguns afirmam que observaram melhoras gerais da saúde, inclusive em sintomas depressivos e ansiosos. E cada vez mais depoimentos têm surgido, nos quais alguém diz sobre como que a sua vida mudou totalmente depois que ele parou de se masturbar. É algo meio religioso. Isso tende a gerar um ciclo, já que outros homens ficam sabendo desse movimento, das suas ideias, e essas novas pessoas aderem ao movimento acreditando na promessa de uma melhor qualidade de vida. E caso eles notem que estão melhor, eles relatam a mesma coisa para que outras pessoas vejam. Os resultados obtidos pelos veteranos do movimento tendem a gerar motivação e expectativa para quem está chegando agora. Contudo, até hoje não temos evidências sólidas de que a masturbação seja prejudicial ou que a abstinência dela vá gerar grandes benefícios. E é claro que as pessoas podem, de fato, se sentirem mais produtivas ou mais bem dispostas a diminuir a frequência com a qual ela tenta buscar prazer sozinha. Mas isso normalmente não acontece por causa da masturbação em si, e sim porque a pessoa parou de gastar todo o tempo dela se masturbando e passou a se dedicar para outras coisas que são mais importantes para a vida dela, como trabalhar, cuidar da própria saúde. Ou seja, qualquer comportamento repetitivo em alta frequência pode atrapalhar a rotina de alguém, pode trazer disfuncionalidade. E a pessoa só passa a notar isso quando ela diminui a frequência desse comportamento que está trazendo a disfuncionalidade. Seria o mesmo que observar pessoas que deixaram de ficar horas mexendo em redes sociais para começarem a estudar, a trabalhar, fazer exercício físico, a se relacionar com novas pessoas. E nesse último exemplo, nós ainda temos o fato de que a internet realmente pode alterar nossas emoções, como comentamos no segundo vídeo aqui no canal. Mas no caso da masturbação, não temos a mesma evidência dos supostos malefícios. E mesmo quando falamos do excesso de tempo gasto na masturbação, temos que ter muito cuidado para não tentarmos transformar em patologia algo que é esperado. Por exemplo, não podemos considerar que realmente a frequência de masturbação é alta se não compararmos o indivíduo de um grupo com os semelhantes a ele. E é claro, se não observarmos quais prejuízos
que essa prática está trazendo no dia a dia. Se não está trazendo prejuízos, é claro que não é um problema. Mas voltando a falar sobre os supostos benefícios do NoFap, vale dizer que não são só esses supostos benefícios que motivam os membros do grupo, já que vários deles vão se utilizar desses supostos benefícios para fazer, sim, um proselitismo moral. Muitos desses membros vão usar de argumentos supostamente científicos, mas eles estão realmente preocupados com a moralidade, com os argumentos morais contra a sexualidade, contra a pornografia. Inclusive, alguns até distorcem argumentos científicos para sustentar o NoFap. Por exemplo, durante nossa série, nós falamos dos malefícios do consumo excessivo de pornografia. Nós não fornecemos nenhum argumento contrário ao consumo moderado da pornografia ou até mesmo contra a masturbação. Algum entusiasta do NoFap poderia se utilizar de algum trecho de algum dos meus vídeos para falar que existem apenas evidências de prejuízos da masturbação. Defensores desse movimento não são pesquisadores da área da saúde, da fisiologia, medicina ou neurociência. São normalmente pessoas que viram resultados de pesquisas e interpretaram de uma forma equivocada. Inclusive, uma pesquisa do ano passado, que vai estar aqui na descrição do vídeo, apontou que, em geral, existem algumas características que se associam aos membros do NoFap. Por exemplo, a percepção da masturbação como algo insalubre, uma forte participação religiosa ou até mesmo descrença na ciência. Aliás, o uso da ciência para justificar uma escolha moral é um dos elementos que mais me incomoda nesse movimento NoFap. Se você observar as pessoas que gravam vídeos falando do NoFap, muitos deles vão justificar a prática do NoFap com base em física quântica, não a física quântica de verdade, certo? Aquela física quântica aí das terapias alternativas. Vamos falar de energia vital. Vamos falar que na masturbação você desalinha seus chakras. Espera aí, gente. Como assim? Beleza, concordo com você que o consumo excessivo de pornografia pode trazer muitos malefícios para a saúde. Inclusive, eu até arriscaria dizer que, como o consumo de substâncias psicoativas, algumas pessoas não conseguem consumir pornografia com moderação. E talvez para essas pessoas o melhor seja simplesmente não consumir e não ver mais nada de pornografia. Mas daí eu inventar uma teoria baseada em energia vital, em Qi, em alinhamento de chakras e masturbação, e associar com os malefícios que foram identificados pela neurociência, que dizem sobre os malefícios da pornografia. Observa que o movimento NoFap frequentemente vai fazer o chamado cherry picking, né? Que é aquela escolha daquilo que interessa, que é pertinente. Então lá na neurociência vai buscar os malefícios no consumo excessivo de pornografia. Aí depois das práticas místicas, vai pegar a parte de energia vital. Aí lá na religião vai pegar os dogmas envolvendo a sexualidade. Peraí, se for para falar de teologia, beleza. Fala de teologia, mas não mistura com a neurociência, não mistura com energia, não mistura com terapia, não mistura com terapia alternativa. Isso não faz sentido. Então, a princípio, esse movimento NoFap me parece extremamente incongruente e muitas vezes até mesmo desonesto intelectualmente. E muitos têm aquela moralidade religiosa que já é contra a masturbação e vão utilizar-se de argumentos neurocientíficos contra a pornografia. E detalhe, quando eu falo da neurociência do vício em pornografia, a gente está falando muito sobre superestímulo. E o uso do superestímulo na pornografia não está 100% conectado com a prática de masturbação. A pessoa pode se masturbar sem consumir pornografia, sem pensar em questões que ele viu no material pornográfico. Então é importante a gente distinguir essas coisas. Claro, aqueles que vão para o NoFap podem sim se livrar dos problemas de pornografia. Assim como as pessoas que pegam uma igreja como a Igreja Universal e vão se livrar do vício em cocaína lá na Igreja Universal. E tá ótimo a pessoa se livrar do vício lá na Igreja Universal. O problema é falar que a prática da Igreja Universal é baseada em neurociência. Pode até ter, né? Alguma prática baseada lá em neurociência, mas o fato é que o que norteia a prática lá na Igreja Universal é teologia, não é ciência. E o NoFap é a mesma coisa. E perceba que eu não estou dizendo que qualquer pessoa que escolha parar de se masturbar está escolhendo por conta de uma moral religiosa ou porque não leva a sério as evidências científicas. Estou só dizendo que existe uma tendência encontrada quando analisamos o grupo como um todo, não quando a gente analisa os indivíduos separadamente. Aliás, foi justamente
o desconhecimento da ciência e o suporte de valores morais que levou aquele médico suíço que eu falei lá no início do vídeo, o Tissot, a levantar a hipótese dos problemas causados pela masturbação. E outros médicos acabaram apoiando, também motivados, claro, por questões morais e religiosas, chegando inclusive a propor medidas extremas para combater essa prática. Mas apesar de não vermos grandes benefícios em ficar sem se masturbar, não há também grandes prejuízos. O que pode acontecer é a pessoa deixar de ter os benefícios que a masturbação pode trazer. Sim, benefícios mesmos. Como, por exemplo, conhecer melhor suas preferências sexuais, conhecer melhor seu corpo. E por isso a masturbação costuma ser um elemento fundamental na terapia sexual. Ou seja, a masturbação é uma prática normal, saudável e cabe a cada um escolher como, o quanto e quando deseja fazer. Inclusive, se deve ou não consumir pornografia. Se você decidir parar de consumir pornografia, é claro que você pode ter o apoio da comunidade NoFap, mas normalmente não existe razão médica para isso. E se a decisão não vier de você, ou seja, se você se sente pressionado a parar por causa de valores morais ou religiosos, ou se você se sente culpado toda vez que você se masturba, lembre-se que é uma prática comum e, se necessário, você pode buscar ajuda terapêutica para pensar sobre esses valores. E se você realmente achar que a presença da masturbação ou que a falta dela pode estar trazendo algum malefício para você, procure seu médico, que ele vai poder te orientar melhor. E é por causa desses e de outros mitos que a educação sexual precoce é tão importante. Na Europa, já temos inclusive o Standards for Sexuality Education in Europe, ou os padrões para a educação sexual, que tem o objetivo de fornecer uma visão integral sobre a sexualidade. Ou seja, mostrar tantos aspectos biológicos quanto cognitivos, sociais e emocionais. E esse trabalho permite orientar os alunos sobre o comportamento sexual saudável, sobre os limites, sobre o respeito com o corpo do outro, sobre a pluralidade de orientações sexuais, além de outros ensinamentos importantes. Dentre as orientações, destaca-se a importância de explicar que a masturbação é um ato comum. Saber disso permite também que durante o desenvolvimento sexual, a pessoa não passe por fases de questionamento se o que ela tem feito é certo ou errado. O ideal é que orientações como essas, imparciais e baseadas em conhecimento científico, sejam fornecidas a pessoas em idade escolar, independentemente do país. Isso certamente ajudaria a desmistificar ideias sem evidência que acabam crescendo dentro de um grupo. E um detalhe importante é que, gente, educação sexual não tem a ver com iniciação sexual. Quando a gente fala de educação sexual, a gente está explicando, por exemplo, que não deve tocar as partes íntimas do coleguinha. Sem esse tipo de educação sexual, as crianças vão ficar cada vez mais perdidas durante o seu próprio desenvolvimento sexual. Bom, esse vídeo foi o nosso último vídeo da nossa série sobre neurociência e pornografia. Quando falamos dos efeitos negativos do consumo excessivo de pornografia, não estou querendo dizer que as pessoas devem parar de se masturbar. Tanto que dissemos que não haveria problemas maiores se a pessoa optasse por continuar se masturbando enquanto suspendia temporariamente o consumo de pornografia. Lembre-se que quando falamos de saúde mental e comportamentos disfuncionais no dia a dia, nós temos que analisar cada caso individualmente para a gente saber a melhor orientação. Não acredite em qualquer coisa por conta de relatos dos indivíduos. Busque as pesquisas. Se não tem uma pesquisa embasada, já olha com receio para aqueles dados. O que você achou da série? Qual o elemento que você mais gostou nos nossos vídeos? Tem alguma sugestão para uma série nova? Deixa aí nos comentários e até a próxima.